Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como sempre, semana após semana, eu e o Josevaldo dos Reis Brito, que é o idealizador do programa, que, como todos sabem, começou no rádio e agora migrou para a TV. A gente traz entrevistas interessantes abordando aspectos da medicina, dicas úteis do dia a dia, uma linguagem técnica, mas também acessível. E o Josevaldo, mais uma vez, vai apresentar o nosso convidado dessa semana. Não é isso, Josevaldo? Assinantes do 14, que bom estar com vocês aqui mais uma vez e tratando temas da medicina, do dia a dia dos médicos, do seu dia a dia. Nós trouxemos hoje aqui o Dr. José Fernandes, ortopedista aqui na nossa cidade, que vem para fazer conosco aqui um bate-papo gostoso, falando dessa área de ortopedia, das coisas que às vezes nos incomodam no dia a dia, a dor no joelho, a dor na coluna. Então, o Dr. Zé Fernandes está aqui para um bate-papo com você, assinante do 14. Dr. Zé Fernandes, seja bem-vindo ao nosso Alto Astral. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui dividindo com vocês a experiência que é do dia a dia nosso aí do trabalho e que pode ser útil essas informações aí para quem acompanha o programa, quem está assistindo e para todos aqui que se interessar. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. E nós vamos iniciar, doutor Zé Fernandes, perguntando para o senhor, porque as pessoas às vezes têm assim, algumas dificuldades em entender o que é uma fratura e o que é uma entorse. Então a gente queria que o senhor deixasse claro para o nosso assinante do 14 aqui, qual a diferença entre fratura e entorse. Eu posso até acrescentar luxação também? Eu ia tocar nesse assunto da resposta, porque são conceitos muito básicos e que misturam tudo, porque na linguagem popular tudo é luxação praticamente. Os que quer ser mais entendido fala que é entorse, mas às vezes está fraturado mesmo. Então, esses conceitos ficam meio que fazendo confusão aí, mas o entorse é basicamente aquela lesão em que rompe um ligamento, em que o trauma é de partes moles. Ligamento, um tendão, uma cápsula, enfim, o osso está íntegro. A fratura, o osso literalmente quebra a fratura, porque a luxação é uma lesão óssea em que o osso desencaixa. Então, quando eu falo luxei o tornozelo, significa que a minha perna e o meu pé não é que está quebrado, ele está deslocado um em relação ao outro, ele saiu do lugar que ele deveria estar. Isso, luxação, que é muito mais comum no dia a dia no ombro, disparado em primeiro lugar. Então, quando o osso desconecta, desencaixa, a gente chama isso de luxação. A fratura é quando quebra literalmente, e os entorses resumem todas essas partes, lesões de partes moles, que não envolvem o osso. A gente também ouve frequentemente, rompi o meu tendão de Aquiles. O que é isso? O tendão de Aquiles, que todo mundo sabe, a maioria sabe, fica aqui na parte posterior do retropé. Geralmente quem rompe sente e relata como se tivesse levado uma pedrada, um chute na parte posterior da perna. E literalmente rompe, é um estralo, quem rompe ouve o barulho, principalmente em arrancos, né? Então corredor ou jogador de final de semana aí que vai fazer alguma atividade, jogar um futebol, quando ele dá um tiro, quando ele dá um arranco, é o momento da que tração, ele estrala, né? Na tração máxima ali, quando ele rompe, ele escuta esse barulho, olha para trás querendo saber quem machucou ele, não acha ninguém. De onde veio a pedra, de onde veio a pedra aqui que acertou meu pé, não acha ninguém, mas é uma lesão de um tendão que já previamente vinha doente. Geralmente é paciente que não está com um bom condicionamento físico ou que já vem sentindo alguma dor ali, e aí a ruptura é o final aí do quadro. Mas ele dá um indicativo? A maioria sim. Se os atletas de final de semana estão vendo a gente aí para ficarem observando. Sim, a maioria tem indicativo, é uma dor que começa, a gente não dá muita atenção, essa dor começa a piorar dia após dia, toma um remédio, melhorou, esquece, vai pro jogo. Uhum. É muito difícil uma pessoa que já tem um condicionamento e ele rompe. É possível, sem dar nenhum sinal,
Mas a maioria esmagadora já vem algum sinal avisando, vou arrebentar, alonga, melhora seu condicionamento, senão vou arrebentar. A questão do peso do atleta, a gente está falando de atletas de final de semana, e tem atletas também mais pesados, menos pesados, influi também ou não? Influencia o peso, o arranque para avançar com a máquina vai ser mais forte, vai demandar mais energia, mais desgaste, isso é possível sim. De influenciar, né? Influenciar. E aí, rompeu, atividade física nunca mais em relação ao tendão de Aquiles? Não, de forma alguma. Hoje a gente opera e o retorno é quase que precoce, o mais rápido possível. Atletas rompem, a gente opera, volta. Tem um prazo, assim, uma ideia de prazo? Sim, depende? Geralmente é de 2 a 3 meses. Esse paciente a gente tem até um bom relacionamento. Eu operei um professor de educação física que dá aula no colégio militar e ele ensina, a função dele é professor de educação física, ensinar os alunos a marchar. Então, ele tinha que voltar esse tendão, tinha que recuperar, que senão ele não ia ensinar o pessoal a marchar mais. Então, hoje ele está lá dando a aula dele perfeitamente, já está na ativa, em torno de 2 a 3 meses. Existe tratamento não cirúrgico? Existe. Da lesão do tendão. E que hoje mudaram, inclusive, acho que é nomenclatura, tendão calcâneo, não é isso? Isso, tendão de calcâneo, isso. Muito bem colocado. Esse tendão calcâneo, ou popularmente chamado de tendão de Aquiles, nem sempre é cirúrgico. Eu, por exemplo, teve um paciente que ela tinha mais de 70 anos, 70 e poucos anos, dançando na Reni Noiva. Não sei se eu posso falar. Não conheço os proprietários de lá, eu só sei que ela estava lá. Só não vou falar o nome da pessoa. Mas ela é uma senhora de mais de 70 anos, dançando, e que ela tinha a certeza de que tinha que ser operada para melhorar, mas ela não tinha condições de pele. Porque não é só o tendão, envolve a circulação, ela tinha varizes, ela não tinha uma boa condição para a gente abrir, e um tendão que já é um tendão de mais de 70 anos. Eu vou colocar ele ali, fazer a tenorrafia, e não é garantido o resultado. Geralmente o resultado após, quando idoso, não é tão esperado, não fica assim uma coisa com excelência não. Então é melhor deixar sem tratar, e esse paciente consegue ter uma boa função depois. Dança, mas talvez um forró mais lento, né? Mas que consegue até dançar, mas vai perder um pouco da mobilidade, sem dúvida. Mas popularmente falando, a gente pode falar que o tendão ele esgarça, tipo uma corda que vai perdendo aqueles fiozinhos. Isso. Tem as fases dele desgastar. Primeiro vem a fase de dor, que a gente chama de tendinite, que é uma fase em que o tendão ele está íntegro, é um tendão sadio, mas por algum motivo ele inflamou. Saiu daqui e foi para a Trindade andando. Qualquer pessoa vai ficar com um tendão dolorido, uma pessoa que não tem condicionamento. Essa fase é a fase de inflamação, que a gente chama de tendinite, que também popularmente conhecido aí. A tendinose é uma fase mais avançada em que esse tendão já começa a ter doença, ele já é um tendão que já não tem a mesma estrutura e com lesões irreversíveis. Não adianta eu tratar para tentar deixar ele numa condição de um tendão normal, anatomicamente perfeito. Essa fase de tendinose significa que eu vou arrebentar um dia, não sei quando. E aí a gente deixa isso para o paciente, bem claro. Então, Zé Fernandes, cuidado ao fraturar algum osso. Jogando bola, o senhor é testemunha disso. Fraturou jogando bola. Às vezes as pessoas não têm o cuidado. Tomou uma pancada ali, fraturou, às vezes luxou, não é isso? O que o senhor poderia dizer, não só para os atletas de final de semana, mas quem pratica, ou às vezes até em acidentes mesmo. Ao fraturar, quais os cuidados que tem que ter até chegar numa unidade hospitalar? Eu, de fato, machuquei jogando bola mesmo, quebrei minha perna, fiz cirurgia, recuperei, nunca mais joguei bola, acho que todo ex-atleta fica um pouquinho mais inchado. Mas o recado que fica machucou, fica quieto. Sempre tem um do lado ali, jogador, ou o técnico, que quer ser o médico, que quer resolver o problema da fratura, puxando, não, tem que puxar isso daqui. Não, deixa quieto. Machucou, quebrou, a perna tá torta, tô vendo o osso para fora, deixa quieto, chama assistência. Hoje, graças a Deus, a gente tem assistência aí no atendimento pré-hospitalar que tá excelente.
liga, o pessoal não vai mudar em nada o prognóstico do tratamento, a pessoa puxar ou não puxar no momento do trauma ali. Então pode ser, aqui em Anápolis, por exemplo, em qualquer lugar o paciente vai estar a poucas horas da assistência médica. Então, quebrou, luxou, torceu, foi um entorse, está muito inchado, rebentou veia, artéria, está sangrando, eu estou vendo que está sangrando muito, deixa quieto, só tampa com a camisa de futebol que está jogando, uma toalha e espera chegar a assistência hospitalar com o pessoal do resgate aí, do SAMU, do bombeiro. Não precisa fazer nenhum procedimento. Ah, não, eu sou entendido, eu já tenho experiência nisso. Então, aquele que faz questão de fazer, só coloca, então, um pedacinho de uma tábua de um lado, do outro, se for uma fratura na perna, se for uma luxação de ombro, dá nem água pro jogador, pro atleta, não precisa dar, porque essa água vai atrapalhar quando chegar lá no hospital pra gente esperar mais tempo, fazer uma anestesia e cuidar dele. Então, mesmo que ele peça água, tá com dor, a gente fica naquela emoção e com vontade de auxiliar, deixa quieto. Eu posso citar um exemplo aqui que até me assustou dentro do futebol profissional, né? O Danilo, meio do Corinthians, ano passado, ele teve uma fratura. E falaram que ele correu o risco, inclusive, de ter a perna amputada por conta da fratura. Isso é mais normal do que a gente pensa ou não? Eu falei, puxa vida, vai amputar a perna por conta da fratura? Não é muito raro isso acontecer. Eu tenho 10 anos de prática, graças a Deus eu não me recordo de amputar de primeira um trauma assim jogando bola ou no esporte. Se um trauma for de alta energia, um acidente, uma moto, já chegou completamente esmagado o membro, é uma coisa, mas de futebol ou de esporte, não, em 10 anos não tive e nem não vi nenhuma situação que a gente chega e tem que amputar. Às vezes pode até ter uma lesão óssea, essa lesão rompe uma artéria e a gente não consegue no hospital refazer o pertúrdio dessa artéria aí, fazer a anastomose e o membro pode ser amputado, mas num segundo tempo. De cara, assim, chegou... Não foi de cara. Não foi de cara, não. Foi assim, havia possibilidade no decorrer do tratamento. É possível, sim. É possível se essa lesão, se essa fratura lesou alguma estrutura nobre e a gente não consegue reparar lá por algum motivo, pode perder o membro, sim. Tanto é que a recuperação dele demorou mais de um ano, ele retornar aos gramados. Mas houve essa expectativa durante o tratamento. O recado máximo que eu digo é deixa quieto até o SAMU e o resgate chegar. A fratura exposta causa um trauma, né, na pessoa. Todo mundo fica assustado com isso. E vai-se para o hospital, às vezes tem fratura que opera-se, coloca ali as placas, os parafusos, as órteses, próteses e materiais especiais. Tem fratura que não coloca e às vezes o paciente fica até dizendo, mas eu fiquei sabendo do fulano que teve uma fratura, o médico operou e botou placa e parafuso, nem minha não operou. Queria que o senhor dissesse o porquê de se colocar e de não colocar. E dentro dessa mesma pergunta, as pessoas às vezes visitam o hospital, visitam parente, está ali um parente deitado numa cama com atração. Se o senhor explicasse melhor como que é isso e esse tratamento em relação às fraturas expostas. Tá. A fratura exposta, ela necessariamente tem que ser abordada e nem sempre a gente consegue reintegrar osso com osso. Ou às vezes não é necessário. A lesão, apesar de ser uma fratura exposta, pode ser distal. Por exemplo, uma maquita passa no dedo de um trabalhador. E ele chega às vezes com esse dedo, um pedacinho de dedo, dentro de um saquinho, alguma coisa assim, na expectativa da gente reimplantar aquilo ali. Mas às vezes a fratura e a lesão é muito distal e não chega vascularização, não chega sangue lá mais, é uma vascularização terminal. Então mesmo que ele chega, está ali, a gente fala assim, olha, a gente vai cuidar, mas isso daqui, a fratura a gente vai operar, mas o cuidado maior é com as partes moles, com o que está envolvido, um envelope de partes moles, de músculo, tendão, a gordura que está ali e os vasos e os nervos. Que o paciente, nossa, mas eu estou vendo meu osso exposto aqui, olha aqui, meu osso dá um jeito. E o cuidado maior, a preocupação nossa nem é a lesão óssea. A lesão é com relação, vai chegar sangue ou não vai chegar, vai ser um dedo funcional ou não vai ser um dedo funcional. Então essas colocações de placa, haste, placa e parafuso,
Isso vai muito da personalidade de cada fratura exposta. O que fica é que nem sempre a gente precisa lançar meios desses materiais de órteses e próteses, esses materiais especiais. A gente trata essas fraturas às vezes só cuidando das partes moles. E aquele tracionamento, Zé Fernandes, que as pessoas às vezes ficam encabuladas. É assustador, né? A tração foi mais comum no passado. Justo. No passado, os hospitais tinham uma engenharia toda, tinha que separar quarto, a cama tinha que ter esse sensor. Ele tem o espaço hoje, mas ficou bem reduzido. Por exemplo, paciente com fratura de coluna cervical, era muito comum colocar o halo craniano, colocava tipo um capacete aqui, um gesso, tipo um capacete, e ficava uma tração puxando a cabeça do indivíduo para trás aqui, durante 3, 4 semanas naquela posição. Hoje abandonou essa tração, que é o halo craniano, e a maioria é cirúrgico, com materiais com acessos minimamente invasivos, e que coloca placa, parafusos, e o resultado é igual ou melhor do que era feito no passado. Com relação a fraturas de fêmur, por exemplo, quando a fratura ela é de um paciente também especial, que não tem condições cirúrgicas, é o idoso demais, ou é a criança que é muito novinha, e a gente precisa respeitar essa física, que é a área de crescimento do osso da criança, a gente deixa ela num tempo na tração e depois coloca o gesso para complementar o tratamento. Então, é ainda utilizado, mas numa escala muito menor do que foi no passado. Hoje a gente consegue operar o paciente e liberar ele já para as funções o mais precoce possível. O que tem chegado mais nos consultórios? É lesão de tornozelo, de joelho, de ombro, de quadril? Como é que é isso? Parece coluna. Ontem dobradiça vai ser problemático, né? É um pupurri mesmo. Hoje a gente está subespecializando cada vez mais e às vezes o ortopedista generalista vê mais do que aquele que vai ficando subespecializado. A minha subespecialidade é quadril e trauma, mas eu atendo pacientes que ombro, coluna, pé, até mesmo porque a gente também é relacionado ao ensino e a gente lida com médicos residentes e a gente domina e passa esses conhecimentos também para esses futuros especialistas aí. Mas não tem uma proporção assim, o carro-chefe é coluna, dor nas costas, a lombalgia, é o motorista de caminhão que sente dor, é a secretária que sente dor, é o idoso que sente dor. A coluna não respeita a faixa etária não, ela é uma das mais comuns. Então vamos falar do que o senhor é especialista em quadril. Quadril, a gente vê no dia a dia, parece que atinge mais o público mais velho, né? Tantas próteses de quadril sendo feitas. Aí eu leio a sua pergunta. A gente ouve muito, o meu avô caiu no banheiro e quebrou o colo de fêmur. Uhum. E outros dizem assim, não é que caiu e quebrou, quebra e cai. Como é que é isso? Explica isso pra gente. É aquela história, né, do ovo da galinha. Quem vem primeiro é questionado, mas há um consenso maior de que é um osso que vem falindo, quebra e o paciente cai. São fraturas que a gente chama por fragilidade ou por insuficiência, que se é no osso com qualidade, esse trauma mínimo não faria nada. Mas, em geral, ele quebra e cai. Eu sou dessa linha. Mas, quebrou, caiu, ou caiu, quebrou, o tratamento é um só. Na prática, a gente hoje já tem mecanismos e tratamentos para prevenir a nova fratura. É impressionante como os idosos são mal orientados ou eles não têm essa cultura de procurar tratamento para prevenir uma fratura. Geralmente a gente chama a atenção dos que já quebraram. Até os médicos não têm muito essa cultura. Então, de falar assim, olha, vamos tratar antes de você quebrar, que vai quebrar. Desculpa, e mesmo dentro da própria casa, a disposição dos móveis no lar também, no banheiro, aquela coisa toda, né? Toda a funcionalidade tem que ter, né? A Sociedade Especializada nossa já lançou uma campanha que chama Casa Segura,
em que descreve os cuidados básicos para ter na sala, no banheiro, no quarto, na cozinha. Tudo de segurança, né? São medidas de segurança. No idoso, por exemplo, corrimão nos quartos, onde ele anda, evitar tapete, colocar uma tomada próximo da cama, o acesso da cama ao banheiro, não ter tapete, ser bem iluminado. Esses cuidados básicos. Minha avó usava pinico, então ela não teve problema, mas hoje o povo não usa isso. Então, chamado urinol. Isso, urinol. Então a ideia da casa segura para o idoso, que nós estamos falando das fraturas mais comuns de quadril, são basicamente manter um ambiente bem iluminado, porque ele fica constrangido de chamar a pessoa que está cuidando dele 2, 3, 4 vezes durante a noite, que ele vai levantar para ir ao banheiro. Eu passei por essa experiência durante um ano com a minha tia. Eram várias noites, né? Sempre, nunca chamava, né? Até que um dia caiu. O trabalho maior é o quê? Você tem que levar para o hospital, você tentar levantar, né? Chamar é mais fácil. Mas isso é complicado, porque toda noite eles ficam constrangidos. Então a ideia é manter uma cama baixa, não ter tapete, corrimão na mão, um acesso à luz, à tomada próxima da cama. Minha tia saía com a luz apagada também, para não perturbar ninguém, né? A aventura fica maior ainda, né, José Valdo? Então a gente procura isso no consultório, sempre chamar essa atenção sobre a casa segura e sobre a prevenção a fraturas, que hoje a gente tem medicamentos excepcionais que a gente consegue manter uma qualidade óssea mesmo no idoso. Posso fazer só mais uma questão em relação ao quadril? O Guga mesmo, ele teve que abandonar a carreira por conta de quadril, lesão de quadril, né? Foi abreviada, teve que ser muito jovem, chegou no número 1 do mundo, aquela toda história que a gente conhece. Depois, no final, já está procurando tratamentos alternativos, né? Acho que quando a pessoa chega naquele limite, pensa que a medicina não serve mais, vamos procurar tem um tratamento alternativo aqui e ali. O fato é que, de fato, não aconteceu nada, teve que encerrar a carreira. Por que acontece com o atleta de alto nível também, que teoricamente está bem preparado, o Guga era levinho, né? Vamos falar assim, mas o esforço repetitivo ali, e no tênis tem muito disso, pode levar? Sim. Hoje a gente consegue chegar a diagnósticos cada vez mais precoces com os exames complementares que a gente tem, principalmente a ressonância, e a gente consegue detectar alterações desde o início. No caso do Guga e do Cauã Raymond, aquele ator também da Globo, que é surfista, gosta de surfar, também teve um problema semelhante. Há uma lesão do labrum. Um labrum é uma estrutura anatômica ali do quadril que antes a gente nem percebia, porque só tinha acesso ao raio-x que enxerga a lesão óssea. Certo. O labrum a gente consegue hoje enxergar essas lesões dele com a ressonância. Então a gente já pega uma lesão dele, essa lesão, se não tratada com excelência, se não bem tratado, ela evolui gradualmente até chegar na artrose, que é literalmente o osso com o outro, em que a mobilidade do paciente aí já é quase zero, ele não consegue abrir a perna principalmente. A artrose é o final do quadril ali. Onde a gente entra e tem que fazer a prótese, arranca, joga tudo fora, literalmente, e coloca uma peça mecânica. O Guga, esses outros, detectou lesão aqui precoce, mas, mesmo detectando precoce, o nosso tratamento, a abordagem ainda está assim naquela fase de encontrar o que está o melhor. Existe um caminho aí que está sendo estudado, mas nós médicos ainda tem muita limitação também no tratamento dessas lesões. Certo. Então, Zé Fernandes, e no joelho? Quais são as principais lesões no joelho? No joelho, o joelho já tem uma vantagem em relação, voltando ao quadril, porque o estudo com a ressonância no joelho, por exemplo, pega lesões de menisco, lesões de ligamento, que são abordadas via artroscopia de maneira muito mais, não é, como que eu posso dizer para os joelhistas não ficarem ofendidos, mais fácil no joelho do que no quadril. O quadril com o glúteo, o manejo cirúrgico com a artroscopia é mais complexo, passa estruturas bem mais nobres nessa região do que no joelho. Então, a artroscopia, os tratamentos do joelho estão bem avançados em relação ao quadril, porque é um acesso mais fácil. Mas, de longe, os entorses de joelho são as causas mais comuns de procura no consultório, e nesses entorses também associado com lesões de menisco e de ligamento.
nem todos os casos são cirúrgicos. Muitos não são cirúrgicos. Há também, às vezes, um conflito nas condutas médicas, e aqui eu já chamo a atenção que o paciente acima de 60 anos, a ressonância sempre vai vir alguma alteração. Não significa que esses pacientes necessariamente têm que ser feitos cirurgias, ser operados. Então é muito comum esse paciente chega a 63, 65, não estou falando, tem paciente com 63, 65, com ativo, esportista, mas em geral, na maioria, esse paciente nem tem indicação de ressonância. Porque as lesões que vão vir lá na ressonância, elas não são cirúrgicas. Então a gente adota outras medidas. Tratamento conservador, fisioterapia, condicionamento físico, medicação. Posso ir para outro caso esportivo aqui, famoso, célebre. O Reinaldo foi atacante do Atlético Mineiro. Exatamente. Contundiu na época o médico, se não me engano, era do Dr. Neiro Lasmar. Optou-se na época, não sei se por falta de tecnologia, de retirar os meniscos do Reinaldo. Né? E a carreira dele, muito embora fosse um craque genial, ficou limitado nos movimentos. Você imagina, sem. Ainda hoje se usa retirar os meniscos? Não, hoje é bem hoje a gente preserva o máximo que pode. O menisco a gente tira basicamente a lesão onde ele está. E geralmente ele não está lesado todas as partes dele, não. A gente divide ele em corno anterior, corno posterior e o meio, que é o corpo. Geralmente é uma dessas três partes que está machucada e a gente só arranca aquela parte lesada lá. Nessa época, o Dr. Lasmar, que era ortopedia geral também, fazia isso. Aqui o Nilton Fúria da Napolina, a gente não precisa ir muito lá não. Hoje o filho do Lasmar, que está lá no Atlético Mineiro, faz artroscopia, tira só a lesão que está do menisco. O Rodrigo Lasmar. E aqui o Nilton Fúria da Napolina, Carlos Salvador operou o menisco dele, arrancou o menisco inteiro dele também. Era a prática que tinha. Era usual na época. Era a técnica que tinha. Hoje, graças a Deus, a gente vai fazendo esse tratamento minimamente invasivo. A gente tem acesso à artroscopia, com 2 furos, a gente consegue visualizar por vídeo toda a lesão e tratar. Mesmo porque eu lembro também do Barés na Copa de 94, ele foi tratado durante a Copa do Mundo, voltou, ainda jogou a final contra o Brasil. Né? O Reinaldo ficou quase um ano parado. A gente opera essas lesões de menisco, hoje o paciente está andando normal para fisioterapia amanhã. No dia seguinte já manda para condicionamento já. Essas lesões já de ligamento são mais complicadas? Sim, as lesões de ligamentos também mais complicadas. Em geral, o paciente volta à atividade em torno de 2 meses depois de operado, mas a gente já libera a carga para andar já em torno de 10 dias, 15 dias, já vai para fisioterapia já andando também. Ligamento. O menisco é no dia seguinte. Ligamento a gente espera um pouco até tirar os pontos, porque é uma cirurgia um pouco mais complexa, mas hoje a readaptação está muito boa. Eu lembro do caso do meu pai também, ficou inutilizado para futebol por conta da contusão de ligamento cruzado. Fosse operado, inclusive, no hospital evangélico, né, o Dr. James Fansford cuidando ali da recuperação. Pepe, nunca mais você vai jogar bola, né? Aí meu pai, né, foi jogando bola. Tanto é que foi depois para o Botafogo, e ele e Paulo Choco. Vou contar a historinha aqui, se me permitem. Paulo Choco, Flamengo, meu pai para o Botafogo. Paulo Choco, né, levinho, nunca contundiu, foi aprovado, se consagrou no Flamengo. Botafogo, meu pai foi para o Botafogo, foi aprovado nos testes, né, que era o mais difícil, mas na hora do teste físico, aptidão física, aquela coisa toda, o doutor Lídio Toledo falou: meu filho, você tem que estar feliz de estar andando, como é que você vai querer jogar bola? E assim encerrou a carreira do PP, viu, no Botafogo. Aí ele continuou jogando até seus 64 anos, né? De forma competitiva, viu, doutor? Hoje a gente faz as cirurgias preservadoras, a gente preserva ao máximo, tira só a lesão e a recuperação cada vez mais precoce. E no tornozelo, quais são as principais lesões? O tornozelo são os entorses, que não são fraturas, são aquelas lesões que machucam o ligamento, cápsulas, tendões. Doutor, eu estou vendo aqui, meu pé está inchado demais aqui, ó, quebrou do lado, ou luxou aqui, tem uma luxação aqui. Não, em geral são esses entorses, que se acontecer lá no campo de futebol, não precisa mexer, vai ao atendimento especializado. Mas em geral, esses entorses não são cirúrgicos, são entorses que a gente trata de forma conservadora, que a gente fala, com imobilização, medicação sintomática, gelo local, repouso, fisioterapia. Muito comum as pessoas disserem assim: meu ombro saiu do lugar.
Como é que é esse negócio do meu ombro sair do lugar e ter que voltar pro lugar, Zé? Igual esse saiu do lugar, a luxação em que o osso e o outro não fica mais congruente, eles perdem a congruência, e isso tecnicamente a gente chama de luxação. No ombro, tem pessoas que já têm uma instabilidade própria, genética, e esses pacientes que têm instabilidade, eles conseguem luxar o ombro, eles tiram literalmente do lugar e conseguem colocar. Isso é uma instabilidade multidirecional que a gente fala que não é cirúrgico, a gente não opera esses casos. Agora, naquela instabilidade aguda, traumática, aí sim pode até ser cirúrgico. Em geral, a gente faz a manobra no hospital, sob anestesia ou não, mas em geral sob anestesia, e reposiciona a congruência do osso. A gente chama isso de redução, a gente faz a redução e cuida desse paciente sem cirurgia. Geralmente no ombro especificamente a gente faz a redução e ele fica 3 semanas, 4 semanas imobilizado, não tem lesão óssea, essas estruturas de partes moles cicatrizam em 4 semanas e o paciente não precisa operar. Mas aqueles pacientes que fez a redução, desenvolve essa instabilidade secundária ao trauma, se tiver instabilidade aí faz a cirurgia e a cirurgia é uma excelente recuperação. A dor no ombro, eu mesmo sofri muito tempo com isso. E o tratamento é longo. Qual que é essa complexidade? Porque você faz fisioterapia, faz fortalecimento e a dor persiste. Por quê? A dor no ombro tem vários motivos, mas em geral em meia idade, ali 40, 50 anos, é comum os pacientes relatarem essa dor no ombro, principalmente quando está dormindo, quando consegue dormir. E aos que dormem, acorda com dor. Essa dor no ombro a gente geralmente faz o diagnóstico, que pode ser uma tendinite, uma inflamação de um tendão que tem aqui, que a gente chama de mangueto rotador, que são um conjunto de 4 tendões. Se for tendinite, tratamento conservador, com medicação sintomática, não melhorou gelo, orienta a melhor posição na hora de dormir, não dormir em cima do membro que está doendo, levantar a cabeça com uns 2, 3 travesseiros para o paciente ficar mais sentado na hora de deitar. Se essas medidas sintomáticas não surtirem efeito, aí a gente começa já com fisioterapia ou com a parte mais invasiva, infiltração, a gente consegue localizar os pontos de maior dor e coloca a medicação lá nessas infiltrações. O meu caso foi uma tal de uma capsulite. A capsulite é a capsulite adesiva, ela tem um nome chique que chama ombro congelado. Literalmente congela de dor o ombro. E é mais comum em mulheres. Mas homens também pode ter, a gente chama isso de capsulite adesiva, em que o ombro literalmente congela. Há um processo inflamatório intenso ali, e isso daí não é cirúrgico, a maioria não é cirúrgico. A gente entra com medicações sintomáticas, fisioterapia e coloca o paciente que quer ficar com o ombro imobilizado, doutor, estou com muita dor, me dá uma imobilização, engessa, põe. A gente não pode imobilizar esses tipos de lesão. A gente estimula os movimentos pendulares, a gente ensina os pacientes, mas não pode ficar, senão a dor vai ficando pior. E se for teimoso e continuar ficando paradinho, depois que sair a fase inflamatória, não movimenta o ombro, porque a cápsula ficou fez uma contratura nela ali e perdeu a mobilidade do membro. Então a gente precisa deixar isso bem esclarecido para o paciente, porque senão ele quer ficar com o braço quietinho, até a dor melhorar e ele achar que vai movimentar normal depois de recuperado. E não vai. Bom, no mundo moderno a gente sabe que computador, tablet, celular, esforço repetitivo ali, chamada LER, né, lesão de esforço repetitivo, está virando uma verdadeira epidemia hoje em dia, a gente pode falar em relação a isso? Muitas vezes um movimento que aparentemente não é bruto, não é um esforço de futebol, de tênis, né? O tenista sempre raquetando com ou o braço direito ou o esquerdo, o boxeador, né? Apesar de parecer uma coisa sensível ali, mas lesiona de fato. E está virando epidemia? A LER, que é essa lesão de esforço repetitivo, para começar, ela não é uma doença. É importante quem está nos ouvindo
Às vezes tem empresários que escutam os funcionários falar assim, estou com ler, como se fosse uma doença. Isso não é uma doença. Ou o próprio paciente que está digitando, igual você falou, fazendo a prática de esporte, ou trabalhando no DAIA com essa indústria farmacêutica, que tem muito manuseio na parte da produção. Todo mundo chega com a doença LER. A LER é um conjunto de sintomas que pode pertencer a uma determinada doença, ou a outra. No caso do jogador de tênis, que tem a lesão de esforço repetitivo no cotovelo, chama epicondilite lateral. No caso do jogador de golfe, a lesão no cotovelo medial é uma LER também. É um conjunto de sinais e sintomas que acomete o cotovelo, que a patologia chama epicondilite medial no golfista, epicondilite lateral no jogador de tênis. Então, LER não é uma doença. É sim um conjunto de sintomas que pode ter razão no esforço repetitivo, mas em geral eu não posso falar que esse paciente que veio lá do DAIA de uma indústria farmacêutica desenvolveu esses sinais e sintomas porque está trabalhando ali naquela função. Porque na casa dele, ele cuida da casa dela, ela lava a roupa, ela limpa o chão, tudo está demandando esforço também ali. Então, em geral, nesse grupo de doenças ocupacionais aí, a LER não encaixa, não é motivo de demanda judicial. O trabalhador que está motivado por algum advogado mal informado, em geral está perdendo, não está tendo sucesso não. Os juízes estão tendo já uma boa assistência pela perícia e em geral não está tendo sucesso. Então eu não vou acionar mais minha esposa quando de varrer o quintal, ele está doendo aqui, está varrendo o quintal, então não serve. Não adianta ela provocar a justiça que não vai ter sucesso. Nunca sou eu, porque não, pode fazer sentido a lesão dela, mas doença LER de varrer e cuidar da casa não é. Pode ter os sinais e sintomas que faz parte de alguma tendinite, alguma outra patologia, ela pode ter razão em parte. Mas o senhor não está entendendo, é porque lá é ele que vai a casa. Sou eu. Então ele está querendo ficar livre da atividade e colocando a desculpa na o momento da vassoura é sempre o mesmo, entendeu? Você está lesionando meu ombro. Sim, você pode falar então que você pode ter um alerma, mas que não é uma doença. Certo, está entendendo aí, né? Está bem explicado. Doutor Zé Fernandes, e o esporão? O que é o esporão? O esporão, eles estão até no bicho também, né? Esporão de galo, ali é o esporão do calcânio. Em geral, é por causa de uma fasciite plantar, a gente chama isso tecnicamente de fasciite plantar, que é uma inflamação numa membrana que tem embaixo do pé. Em geral, isso daí os pacientes chegam queixando, doutor, é como se eu estivesse pisando descalço num monte de pedra logo de manhã quando eu acordo, ou enfiando uma faca no meu pé que toca no osso a cada passo que eu dou. Então a sensação, já acordou, pisou, já sente? Já sente. Em geral é no início, quando acorda, e no final do dia, depois de ter caminhado o dia todo. Essa inflamação nessa membrana, que chama fasciite plantar, em geral o tratamento é conservador também, e a gente orienta principalmente os calçados. Evitar os calçados em que a posição do pé fica reto, retropé e antepé. Rasteirinha, descalço, havaianas, situação que o pé está no horizontal. A gente orienta sempre elevar o calcanhar. Usar um tênis, ou no caso das mulheres, umas sandálias que o salto atrás levanta 2, 3 centímetros. Estou falando para usar salto de 15 centímetros, 2, 3 centímetros ali. O que importa é levantar o calcanhar. Pode ser palmilhas, geralmente palmilha é caro, o paciente não adere tanto ao tratamento. Mas, como princípio, são medicações sintomáticas que a gente orienta, exercícios diários de alongamento dessa membrana que tem na fáscia plantar e esses calçados que a gente orienta. E assim como a capsulite, no caso o esporão, também não tem mobilização não, tem que movimentar. É movimento. É ter o hábito de exercitar o pé literalmente todos os dias. Acordou, já movimenta, pega um lençol, uma toalha na ponta do pé e puxa de um lado, o pé que não está doendo puxa também porque ele vai doer. Posso citar um trauma de infância aqui? Bom, eu nasci um pouquinho maior que a média, né? Meu pé, né, diz minha mãe e meu pai que quando eu nasci, se dá para poder captar aqui, ele estava junto aqui, bem certo. Junto. Tive que engessar minha perna porque o pezinho estava
quase que encostando na perna aqui. E depois, posteriormente, já com 5, 6 anos, o uso de bota ortopédica. Foi um trauma para mim também. Os meninos de tênis, que chute na época, né? Aquela coisa toda. E eu de botinha ortopédica. O máximo que fazia era mudar da branca para preta, né? Ainda é comum isso. Nos pacientes pé torto congênito, por exemplo, não sei se foi o seu caso na época, mas esses pacientes com pé torto, hoje o sucesso com gesso é em torno de 95%. As cirurgias praticamente acabaram. E a gente trata no gesso, fazendo trocas seriadas de 10 em 10 dias, 7 a 10 dias. E, em geral, vai aí 8, 10 trocas, o pé já está na posição anatômica, mas não significa que acabou o tratamento. É só o início. Quando acaba a fase de gesso, a gente muda para uma órtese, e essa órtese a criança vai usar até uns 3 anos de idade. No início, usa 23 horas, só tira só para tomar banho. E na fase escolar, quando começa a escola, a gente orienta só à noite, quando vai dormir. Mas ainda tem espaço ainda. E de sucesso, excelente resultado. Pois é, uma tecnologia que se estabeleceu e continua até hoje, Sim. Então. A gente sempre imagina que não modernizou, baniu. Sim, ao contrário da coluna. Antes a gente via na coluna, por exemplo, pacientes com coletes na coluna e para todo lado aí, imobilizado. Hoje não, hoje o pessoal que opera a coluna, eles já parte para cirurgia e muitos não toleram essa imobilização com a expectativa que vai ter um sucesso. Eles já operam logo no início, com bons resultados. Não sei se você já percebeu, o José Walter consultando aqui de graça, né? A questão das distensões musculares, qual que é a lógica disso? Porque os jogadores de finais de semana eu tô falando. Tem, e os jogadores extremamente preparados também têm as benditas. Como é que é isso? As distensões musculares, em geral, tem a ver com o mau condicionamento físico do atleta. Não significa que atleta de ponta não vai ter, é muito comum. Eu vi até um vídeo nesse Dia dos Pais aqui, de um corredor em Barcelona, corredor dos 400 metros, que era certo que ele ia ganhar, era o favorito da prova, e no meio, 400 metros, ali com 200 metros, os isquiotibiais, a musculatura posterior da coxa dele, literalmente rompeu tudo. Ele caiu e não conseguiu mais correr com aquela performance. O pai dele entrou na pista e correu junto com ele os últimos 200 metros. E falou assim, vamos terminar até o fim, meu filho. E deu o ombro. O que eu estou querendo chamar a atenção? Um atleta de alta performance ou o de final de semana, passível de lesão, distensão muscular. No atleta que é de alto nível, a chance é menor porque ele já tem o hábito de fazer o seu alongamento prévio, a musculatura já sabe que vai ser exigido um trauma dele. Agora eu, por exemplo, com esse perfil que eu tô, que já fui atleta, não vou arriscar fazer um tiro de 200 metros aqui, porque eu sei que eu posso romper. Não estou condicionado, não faço alongamento, não estou fazendo atividade física nesse momento. Então a chance é maior. Então, de recado para a maioria aí dos atletas de final de semana, que vai jogar de qualquer forma, fazer um bom alongamento. Bom alongamento significa 10 minutos, 15 minutos, que é importantíssimo esse tempinho aí. E até de alongamento prévio, né? Depois vamos fazer um vídeo do alongamento do Paulo Choco. Paulo Choco nunca lesionou. Isso é uma técnica revolucionária, o alongamento dele, viu? ele abaixa assim, ele chega no máximo no joelho. Não consegue ficar no pé, não. Ele faz isso 2 vezes, fala assim, hora viva, hora viva. Fala, hora viva, a gente alega e vai pro jogo. Nunca lesionou. Em relação ao Bolt, que a gente estava falando, atletas de alta performance, ele alega, que é claro, a última prova, ele teve a cãibra. Outro exemplo, Teve a cãibra. Ele alega que o intervalo entre uma prova e outra foi muito longo e isso provocou a cãibra. Faz sentido? Faz. A fibra muscular, para ela funcionar com excelência, ela precisa de glicose lá dentro e de oxigênio. E quando demanda muito esforço, o oxigênio acaba rapidinho e começa a produzir o ácido lático, que é o que vai dar a cãibra, que é o que muda a fisiologia da contração muscular e pode rebentar todo o sistema ali. E até encaixando uma pergunta dentro da outra. Ele, pelo fato de ser um atleta maior, né?
o nível de exigência pode ser diferente em relação àquele atleta tradicional de 100 metros, que era... Não que seja baixo, 1,80 m, mas mais forte, atarracado ele não. Então 1,96 m era um ponto fora da curva. Pode ser um diferencial. Sim, também? Claro, demanda mais energia para movimentar. Pressionar aquilo tudo, né? Demanda mais energia, sem dúvida. Aí correu uma prova. Aí o tempo de recuperação para voltar a oxigenação dessas fibras musculares e evitar o acúmulo de ácido lático demora um tempo, e à medida que vai envelhecendo, esse intervalo é maior ainda. Queria abordar um outro tema. Qual que é a diferença ou não tem diferença? Porque antigamente a gente luxava ou fraturava ou torcia, você ia no hospital, colocava uma botinha de gesso ali, uma luvinha de gesso, todo mundo gostava do negócio de escrever o nome, aquela coisa louca ali, tudo certo. E hoje a gente tem visto muitas órteses aí, botinhas diferentes. É a mesma coisa ou o gesso mantém a imobilização mais firme? Ou não tem diferença? Como é que é isso? O gesso, ele ainda é usado e ainda tem o espaço dele e terá. Mas hoje a gente consegue substituir o gesso, que é a ideia é imobilizar, com outros materiais. Começou primeiro aquele gesso sintético que eu posso molhar o gesso. Depois agora tem as órteses. No caso do tornozelo, por exemplo, as botas ortopédicas, a Foam Walker, a RoboFoot, que dá o conforto para o paciente orientado. Isso é importantíssimo, porque se a gente está atendendo o paciente, orienta ele e você vê e percebe que não está tendo, que o paciente não está conseguindo assimilar, a gente vai e coloca o gesso. Porque aí eu sei que... Aí eu castigo. Porque esses pacientes, a gente põe o gesso, ele já sai dali, daquele momento, andando, e na moto dele já vai embora para casa dele ali. Não pense que é uma coisa absurda, é muito mais recorrente do que vocês imaginam. Então, o gesso vai ter o espaço dele, mas... para os pacientes esclarecidos, aqueles que estão entendendo o que é o problema, o médico também foi mais atencioso e conseguiu passar o que é o problema para ele, há o espaço para essas botas ortopédicas que dá o conforto para tirar, para tomar banho e dormir. Doutor, eu posso dirigir? É uma pergunta muito comum. Com a bota vai te dar multa se ainda pegar, porque não pode dirigir com qualquer tipo de imobilização. Posso trabalhar? Não pode, o Ministério do Trabalho também não permite. É como se fosse um gesso, mas um gesso, entre aspas, portátil, que dá o conforto para tirar só para tomar banho e para dormir. No joelho, a gente colocava o gesso, hoje tem os braces, que é um enfaixamento com as fitas de velcro que dá para imobilizar, para dar o conforto para o paciente para tirar, para tomar banho e dormir. Era muito mais comum no passado as fraturas de clavícula, em que o paciente era engessado, literalmente o tórax era feito uma camisa com um abraço travado aqui, 2, 3 meses o paciente ficava naquele, mesmo, né? Literalmente. Hoje não, hoje a gente tem as imobilizações, o 8, a tipo AVO, que substitui isso, mas lembrando que o paciente tem que ter um mínimo de disciplina, né? Colaborar para o tratamento ter o sucesso também. Mas é cada vez menor as indicações do gesso. Chega muita coisa nos consultórios hoje por uma má postura no trabalho, desde aquele que está sentado o dia inteiro atrás de um computador, de um vídeo, de um teclado, a quanto aqueles que às vezes têm atividades mais pesadas, até braçais, mas que não tem os cuidados posturais. Chega muita coisa? Chega, tem muita coisa a ver com educação postural mesmo. Paciente que senta de qualquer forma, pega peso de qualquer forma, a criança que vai para a escola com uma mochila com um peso desproporcional, que também já foi motivo de campanha da nossa sociedade especializada, que é a SBOT, que em geral a gente aconselha 10% do peso da criança, que isso nunca é obedecido, literalmente, mas a gente passa para orienta os pais e o aluno. Mas em geral é a educação mesmo, desde criança até o trabalhador, que senta numa posição errada, estuda deitado, vai para o celular ou para o laptop, alimentação, né? Alimentação. São vícios de postura que comprometem, sim, a saúde
que cada vez que você envelhece fica pior ainda a dor. José Fernandes, a importância da fisioterapia associada ao trabalho de vocês? É excepcional. O nosso trabalho é multidisciplinar. O ortopedista sozinho não consegue um resultado excepcional. A gente sempre tem e está na dependência muito próxima da recuperação, da reabilitação e daí ter o fisioterapeuta. Geralmente nós temos o fisioterapeuta que a gente tem mais contato, que sabe que é competente, que já tem uma história de acompanhamentos, mas a fisioterapia é importantíssima no nosso trabalho, porque a gente pode operar uma perna, deixar tudo bonitinho, o osso integrar na posição certinha, mas se esse paciente não tiver uma boa reabilitação, ele vai ficar mancando, e aí a cirurgia, porque a perna ficou mais curta, e não tem nada a ver com perna mais curta, ou o meu pé não mexe, ou o meu joelho não dobra, eu vou sentar na cadeira para comer, meu joelho não dobra, eu vou entrar dentro do carro, não dobra, aí a reabilitação é importantíssima. Operei meu joelho, ligamento, e aí já com 10, 15 dias já vai para fisioterapia, o meu joelho não dobra, é a fisioterapia, a reabilitação que pode estar sendo um pouco mais limitada. Bem, a gente está caminhando para a reta final do programa. Eu queria que o Joséval aí fizesse as considerações finais e se alguma coisa ficou para trás, e com certeza várias questões ficam, né? A gente sempre brinca, né? Não cabe as dúvidas no espaço de 1 hora de programa, né? Então, Joséval, fique à vontade. Indo para as considerações final, qual que é a avaliação que o senhor faz do atendimento de ortopedia pelo Sistema Único de Saúde aqui no município de Anápolis? As pessoas têm conseguido ser atendidas, operadas? Qual a avaliação que o senhor faz? A atenção em ortopedia e traumatologia em Anápolis hoje consegue abordar, tratar, alcançar um volume maior de pessoas, até mesmo pela capacitação técnica que hoje tem. Era muito comum a gente ver pacientes evadindo para Goiânia, seja do SUS ou particular, porque em Anápolis não tinha um cirurgião capacitado para fazer ou resolver aquele problema ali, fazer aquela cirurgia. Hoje a realidade do SUS, como no Brasil, ainda é muito complicada, mas consegue se resolver em Anápolis qualquer tipo de coisa, se tiver um pouco de paciência. Infelizmente, por exemplo, uma fratura que não é exposta, às vezes demora 2 dias, 3 dias, 15 dias em casa esperar para operar. A gente tem ciência disso. Eu também faço parte do quadro do SUS, como gestor também auxiliando o pessoal das cirurgias eletivas. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo uma demanda, atender a demanda que é muito grande mesmo, e tende a aumentar cada vez mais, mas a gente fica ali tentando atender. Então hoje o sistema público, nós temos o Hospital Municipal para atender os traumas de menores energia, os traumas de maiores energia no Hospital de Urgências, e os prestadores ali, o Hospital Evangélico, a Santa Casa, nas cirurgias de média e alta complexidade. Então está longe do ideal, mas eu posso assegurar que ortopedia e traumatologia, hoje em Anápolis nós temos os profissionais para resolver qualquer tipo de patologia. Às vezes demora, infelizmente, é uma vaga na UTI que ainda não tem, ou um OPME, um material especial que não está naquele momento no hospital, mas 2, 3 dias chega. É um conjunto de fatores variáveis que estão buscando a solução. Então, chegamos ao final do programa, né, José? Vou agradecer mais uma vez, Joséval, a parceria, doutor José Fernandes. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter passado esse tempo conosco aqui, e como eu sempre digo, com certeza vai voltar mais vezes conosco. Eu fico agradecido pelo convite, estou à disposição. A minha atividade principal concentra ali no Hospital Evangélico, atendo também no consultório, e estou disponível para quaisquer dúvidas ou outros convites, aberto. Tá certo. Encerramos o programa aqui, eu vou tirar uma dúvida daqui a pouco. Mas antes de encerrar, é claro, a gente sempre agradece aos nossos parceiros, apoiadores culturais, sem os quais não seria possível a realização deste programa. Canal 14 NET. Apoio Cultural.
Clínica Radiológica de Anápolis, também a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, o Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, também o Plameg, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, a Clínica Vacine, Barbantes JK, Dr. Shop, Laboratório Modelo, também a BRG Geradores e a Farmácia Naturalis. Então, dessa forma, a gente encerra mais um programa Alto Astral no 14. A gente espera que vocês tenham gostado, né? O programa passa o inédito e tem as reprises durante a semana em horários diversos. Você pode acompanhar também nas nossas redes sociais que estão aí no rodapé. A gente encerrou mais um programa Alto Astral no 14. Mais uma vez, muito obrigado e até logo mais.